Bora resolver essa questão do Enem 2025, uma questão de biologia, biomas e ecologia clássica que cai na prova. Uma questão que dá um prazer porque a gente previu essa questão nos últimos anos. Todo ano a gente consegue olhar para os padrões de cobrança e saber exatamente o que vai cair e já abrir a prova sabendo a resposta de várias questões. Essa foi uma delas. Por isso é importante você acompanhar todas as resoluções e ver todas as aulas. Olha só, a questão disse o seguinte para você. O bioma cerrado é caracterizado por apresentar ampla e natural diversidade de espécies vegetais. Ao primeiro momento, ao ler essa questão, eu pensei, bom, ele pode trabalhar sobre o bioma. Se falar de cerrado, eu já sei tudo que pode cair. Ele pode falar sobre os galhos tortuosos, sobre a adaptação xeromorfa ali das plantações, sobre raízes mais profundas que penetram no lençol freático, sobre o mosaico que tem no cerrado, que é um bioma que sofre ali muita pressão seletiva da agricultura. Então, olha só, nos últimos tempos vem modificando esse cenário pela inserção de plantas exóticas no ambiente, mas aqui ele já foi direto para impactos. E é uma tendência do Enem. O Enem está cobrando muito mais a ecologia da parte dos impactos ecológicos. E aqui ele trouxe plantas exóticas, a entrada então de espécies exóticas, que é um problema ambiental gigantesco porque acaba afetando ali a vegetação ou a população nativa. Então a gente tem vários aspectos que podem ser considerados. Geralmente as questões os alunos sempre lembram da introdução de espécie exótica quando nós falamos de animais. Por exemplo, o porco do mato, o javali do mato, ele destrói também, é uma espécie exótica que não tem predador natural. Só que o Enem, quando cobra de biomas, gosta muito de cobrar também plantas exóticas, porque elas se espalham ali e ocupam o espaço, competem por recurso e com isso acabam destruindo a vegetação nativa, que é essencial. Isso acontece muito também lá no Paraná, no Pinheiro do Paraná, com espécies que vão ocupando espaço e a gente vai perdendo a biodiversidade natural da nossa terra, né, que sempre existiu. Bom, exemplo disso é o cultivo do capim-gordura, nativo do continente africano e utilizado nesse tipo de ecossistema como forma de pastagem. É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas, devido à sua agressividade e poder competitivo. E essa é a grande característica das plantas exóticas. Elas não possuem um predador natural, as espécies animais que vivem ali geralmente não comem aquela planta, então acaba que ela não tem um fator seletivo do meio, ela ganha nos recursos, ela consegue se espalhar de maneira monstruosa e aí aquela vegetação natural vai perdendo o seu espaço. Em longo prazo, essa ação do homem pode gerar qual consequência? Letra A diz, diversificar nicho ecológico. Pelo contrário, quando a gente tem uma espécie exótica, ela se espalha e ela diminui a biodiversidade. Porque quando a gente tem as espécies nativas, elas já convivem com aquele nicho e já tem uma biodiversidade, já tem predadores naturais. Só que essa espécie exótica, ela vai espalhar e se dominar. Vamos ter apenas um tipo de vegetação. Daqui a pouco todo o cerrado vai ser apenas capim. E isso é diminuição da diversidade dos nichos ecológicos, do comportamento, da biodiversidade natural. A letra B diz, assorear as nascentes do bioma. Completamente errado. Assoreamento é a questão do acúmulo de sedimentos que a gente tem às margens dos rios, né? Então, a ausência ali, ou seja, o desmatamento ali da vegetação que fica próximo das margens, faz com que a gente tenha a erosão, e aí com isso essa erosão vai carregando sedimentos, e o assoreamento é a perda de profundidade dos rios. Isso acontece em regiões onde a gente tem essas nascentes, e principalmente onde ocorre ali, por exemplo, canalização, escoamento superficial aumentado, ou principalmente, é um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, nos motivos da enchente. Um dos motivos de acontecer enchentes é que a gente tem ali um grande lago, um grande rio aqui no Rio Grande do Sul, que é o Rio Guaíba, e ele estava ali com a sua profundidade diminuída, ou seja, estava assoreado, cheio de areia, não tinha profundidade para a água, por exemplo, se acomodar e acaba que a água acaba entrando para a cidade. Isso é assoreamento. O cerrado não sofre essa questão de assoreamento, não. Letra C vai dizer, dificultar a infiltração de água na terra. Não é bem esse o problema de espécie exótica. Dificultar a infiltração de água na terra envolve muito mais a questão de desmatamento. Quando a gente desmata, por exemplo, a gente deixa aquele solo mais livre, ou seja, mais aberto para a questão da chuva. Quando a chuva vem, ela vai lavando aquele solo, vai causando muitas vezes ali o processo de lavagem, né, a lixiviação, ou muitas vezes pode levar até o processo de compactação com erosão, e aí com isso vai faltando desmatamento, vai faltando ali, por exemplo, a capacidade de infiltrar a água no solo. Essa infiltração depende das raízes das árvores. O capim até protege um pouco ali o solo, né, certamente, e protege também um pouco do impacto da água da chuva naquele solo. E até tem raiz que pode ajudar a infiltrar. Então o problema não é a infiltração do solo, porque se fosse infiltração do solo, eu não precisava falar de espécie exótica, né? Não seria perda de biodiversidade, seria diminuição, por exemplo, da água do lençol freático. Em nenhum momento o texto diz que a diminuição é a questão hídrica. Aqui o problema é da diversidade. Então por isso que infiltração não é um problema. A dificuldade de infiltração acontece principalmente em centros urbanos, pela questão do asfaltamento. Aí o asfalto, sim, e desmatamento diminui essa infiltração e aumenta o escoamento superficial.
A letra D vai dizer diminuição às espécies nativas do bioma. Perfeito. Quando falar em espécie exótica, você tem que pensar na biodiversidade que é afetada. Então aqui a espécie exótica, por competição, acaba ganhando e acaba eliminando espécies nativas daquele bioma e diminui a biodiversidade. A letra E vai dizer contribuir com a redução das queimadas. Também não é uma boa alternativa. Inclusive porque o capim é até mais fácil, às vezes, de pegar fogo, né? E aí das queimadas se espalhar. Já que a vegetação nativa, sim, é adaptada para as queimadas, com seus galhos tortuosos, com suas folhas. Essa vegetação nativa do cerrado é adaptada para o tipo de queimada, mas o capim não é adaptado. E aí acaba que quando tem uma queimada, o fogo se espalha com muito mais facilidade porque aquela planta não era para estar ali. Agora a letra E está errada justamente por isso, só para a gente gabarito letra D. E aí, acertou essa questão? Deixa um like se viu até o final. Valeu, até a próxima!